Olá, meus caros contribuintes. Hoje eu quero fazer uma abordagem diferente sobre o imposto de renda, pessoa física. Aquela abordagem onde a gente não fica só falando, mas também mostrando as declarações, como calcular o imposto na declaração com modelo de deduções legais e na de modelo simplificado. Para algumas pessoas, a declaração modelo simplificado é porque a declaração é muito simples de fazer. A declaração deduções legais é a declaração onde você pode deduzir todas as despesas que você fez durante o ano, despesa com educação, despesa com saúde e outras que são dedutíveis. Nós não vamos entrar nesse detalhe para não ficar muito longo este vídeo. Mas voltando à declaração simplificada, não é porque ela é simples de fazer, é porque nela não entra dependentes, não entra as despesas médicas, não entra as despesas com educação. Você pode e deve declarar, mas não vai abater na base de cálculo do imposto de renda que você vai calcular, pagar ou restituir, certo? Então, veja bem, e por que nela eu não posso deduzir as despesas, não posso colocar meus dependentes? Você pode, como eu acabei de afirmar, só que não vai deduzir na base de cálculo do imposto, certo? Por quê? Porque o governo, a Receita Federal, já te dá um desconto padrão, como a gente costuma falar, para ficar mais prático, em uma alíquota de 20%. Esse desconto simplificado, esse desconto padrão, é como se a Receita Federal dissesse, olha, como você não tem os comprovantes das despesas, você ganhou esse montante, mas eu entendo que é possível que você tenha gasto uma média em torno de 20% desses rendimentos com educação, com saúde, e como você não tem os comprovantes, eu vou considerar esses 20% abatido na base de cálculo do teu imposto de renda. É mais ou menos isso. Mas vamos à prática para que possamos entender até como podemos analisar qual a mais vantajosa para o contribuinte. Então vamos aqui. Declaração de imposto de renda. Em primeiro lugar, o que é que você vai ter? Você vai ter os seus rendimentos. E nesse exemplo que colocamos aqui, nós temos aqui um rendimento de 56 mil, um de 35, que totaliza 91 mil reais durante o ano. Isso seria o quê? As receitas que você teve durante o ano. Os rendimentos que você recebeu nos 12 meses como rendimento tributado. Aqui eu deixei em branco a Previdência Social, considerando que esses rendimentos não foram descontados, mas aqui teríamos a Previdência Social. Aqui foi descontado de imposto de renda dos seus rendimentos R$ 6.400. Então vamos agora analisar qual o modelo mais vantajoso para você. Aqui nós temos o cálculo do imposto por deduções legais, ou seja, como falei, onde você coloca os seus dependentes, onde você coloca as despesas com a educação sua e dos dependentes, onde você coloca as despesas com saúde, ou seja,
médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, as despesas com saúde. Vamos analisar esse caso. Nós tivemos aqui, como já mostrei, um total de rendimento bruto tributado de R$ 91.000. Aqui nós tivemos apenas despesas com saúde e com educação, 6.000 mais 2.000, R$ 8.000. Então, se eu só tenho essas deduções, eu não tenho filho, eu não tenho dependente, aí eu vou calcular aqui para ver. Vamos ver aqui o que é mais vantajoso. Agora eu venho para o modelo simplificado. Esses 91.000 eu vou trazer aqui para o modelo simplificado. O desconto padrão é de 20% sobre o valor da receita, sobre o valor dos seus rendimentos brutos. Então, desconto padrão, 20% dá 18.200. E aí você vai me perguntar, e por que aqui está desconto padrão 16.754,34? Esse valor de rendimento ele foi proposital para que a gente possa, de uma vez por todas, explicar outros fatores. O que é que acontece aqui? O desconto padrão é de 20%, mas é limitado a 16.754,34, certo? Então, não posso considerar 18.200. E vai ser considerado aqui 16.754,34. Aí, o que vai acontecer? Você vai agora olhar. Eu tive um desconto de 16.754,34 aqui no modelo simplificado. No modelo por deduções legais, quanto eu tive? R$ 8.000. Se esse valor é que vai ser deduzido e vai gerar a base de cálculo para eu calcular o meu imposto de renda, qual será o mais vantajoso? Onde é que eu tenho um desconto maior? Na deduções legais ou aqui no modelo simplificado? Claro que é no modelo simplificado onde temos o desconto padrão, certo? De 16.754,34 e aqui eu só tenho 8. Claro que aqui no modelo simplificado é mais vantagem. Então, eu devo optar para fazer a minha declaração no modelo simplificado. Então agora acho que você entendeu por que faz a opção. E quanto aos bens, quanto às outras informações na declaração, vão ser colocadas da mesma forma. Bens, saldo em poupança, saldo em conta corrente, tudo vai ser declarado da mesma forma. Eu preciso declarar as despesas médicas que fiz nesse ano, porque não vai abater nada no meu imposto. Precisa, deve declarar, porque a declaração está lá o campo dos pagamentos e os pagamentos que você fez devem constar na sua declaração. Ele está lá não é só para abater no seu imposto de renda, mas é para você mostrar quais foram as despesas que você fez. Até porque a empresa, o médico, o dentista, o profissional que te deu esse rendimento, ele deve declarar. E essa declaração dele com a sua vai ter um cruzamento de informação. Se você não declarou, a Receita pode, veja bem, eu não estou dizendo que ela vai, eu estou dizendo que ela pode colocar a sua declaração na malha e dizer, olha, aqui nós temos que você fez fez esse valor de despesas com profissionais de saúde e pagou a escola do teu filho e você não declarou. Isso é uma omissão. Você vai pagar
uma multazinha em cima do valor não declarado, certo? Mas aí é um caso que eu também não vou entrar em detalhe, porque não é o foco. O foco é esse, mostrar qual a que tem mais vantagem. Então, vamos agora calcular o imposto. Vamos aqui no modelo completo, onde só teve R$8.000 de despesas, R$8.000 de deduções. Então, R$91.000 menos 8, nós tivemos aqui uma base de cálculo de 83 mil. Aí eu agora vou calcular o imposto. Como é que eu vou saber em que alíquota é que eu me encaixo? Eu venho para a tabela e aí eu vou ver 83 mil. Qual a faixa que eu estou? Na última, porque acima de R$ 55.976,16, eu estou na alíquota de 27,5. Então, vou colocar aqui 27,5 e vou calcular o valor do imposto. Meu imposto deu R$ 22.825. Mas eu venho de novo para a tabela e eu vejo que tem uma parcela a deduzir aqui do imposto que eu acabei de calcular. Qual é o valor? R$ 10.432,32. Eu vou trazê-lo para aqui e vou deduzir do imposto que eu calculei. Então, quanto é que vai ficar o imposto de renda a pagar? R$ 12.392,68. Aí, quando eu vou lá na declaração, aqui, ó, onde nós estávamos, eu vou ter aqui que foi descontado nos meus contra-cheques, na minha receita, lá no meu rendimento, R$ 6.400 de imposto de renda, que nós chamamos de imposto de renda na fonte. Então, eu já vou deduzir ele aqui, porque eu já paguei, então, já adiantei esse valor, então, vou deduzir. Quanto ficou o imposto de renda a pagar? R$ 5.992,68. Vamos agora ver quanto é que fica esse imposto no modelo simplificado. No modelo simplificado, vamos aqui o mesmo valor de rendimento, mas aqui nós não temos como colocar as despesas, nós até relacionamos lá no campo, mas ela não vem para aqui. Mas vem o desconto padrão, que é R$ 16.754,34. Deduzido esse valor da minha receita total, do meu rendimento total, eu vou ter uma base de cálculo para o imposto de renda de R$ 74.245,66. Mais uma vez, eu vou, antes de calcular o imposto, mostrar. A base de cálculo para o imposto de renda foi 74 mil. A base de cálculo aqui para o imposto de renda foi 83. Quem será que vai ter imposto menor? Se eu calcular 27,5% desse valor de 83, eu tenho 22. Se eu calcular 27,5% de 74, eu vou ter apenas R$ 20.000. Mas por que 27? Por que é igual? Porque, mais uma vez, nós vemos aqui para a tabela e aqui diz, acima de 55.976,16, a alíquota é 27,5. Então, trava a alíquota, calculo o imposto. E, mais uma vez, eu vou deduzir o valor que está aqui, parcelas a deduzir. Nessa faixa aqui eu tenho a mesma coisa, 10.432,32. Vamos trazer para aqui parcela a deduzir, desconto.
Qual foi o valor do imposto? 9.985,25. Mais uma vez, o imposto aqui dá menor. Aqui foi 10.432,32. Se eu descontei o imposto que eu paguei antecipado, que foi descontado nos meus rendimentos, eu também vou descontar aqui 6.400. Quanto ficou o valor do imposto de renda a pagar? Quanto é que eu vou pagar? Porque eu já paguei 6.400. Tirando esses 6.400, eu vou pagar 3.585,24. Qual o modelo que eu devo optar? O simplificado ou deduções legais? Claro que o modelo simplificado, pois foi nele que eu encontrei o menor valor para pagar. Então, eu vou optar pelo modelo simplificado. Então, mais uma vez eu quero frisar, a declaração simplificada não é porque ela é simples de fazer, é porque antes de fazer, antes de qualquer coisa, eu preciso comparar o imposto que eu pagaria no modelo de declaração pelas deduções legais e pelos descontos simplificados, e aí eu vou para o mais vantajoso. Lógico, eu acredito que aqui nós deixamos de forma clara como se calcula o imposto, porque muitas vezes a pessoa paga menos imposto do que outro, tendo o mesmo rendimento. Por quê? Porque aqui vamos dizer o seguinte, nós aqui nesse caso optamos pelo valor, pelo desconto simplificado, porque o desconto simplificado aqui foi 16 mil. Mas se quando eu somasse a despesa desse contribuinte, ela desse aqui 20 mil, aqui no total 20 mil, aí eu ia para esse modelo e eu ia pagar um imposto menor. Então, é aí onde está. Se o contribuinte tem mais despesa, se o contribuinte tem mais despesa do que aquele que não trouxe despesa, ou trouxe tão pequeno como esse, é lógico que esse contribuinte que ganhou 91 mil reais e o outro que também ganhou 91 mil, aqui ele tem que optar pelo modelo simplificado, porque ele só tem 8 mil. E o outro pode optar pelo modelo completo, porque ele tem 20. Claro que se ele tem 20, qual vai ser a base de cálculo dele? 71 mil. Aliás, 71 mil. Então, 71 mil aqui é menor do que 74. Então, ele já não vem para aqui, ele já vai para aqui, para modelo completo. Essa é uma condição onde as pessoas dizem dessa forma: meu vizinho, meu colega de trabalho ganha a mesma coisa do que eu. Eu estou pagando um valor X e ele está pagando bem menos do que eu. Ele tem 2 dependentes, você não tem nenhum. Ele tem despesas médicas, porque ele pegou nota fiscal, você não pegou nenhuma, ou pegou bem pouquinha, como esse contribuinte, né? Então, são essas as diferenças. Além do que, se você analisar, se você tiver um rendimento de 45 mil reais, 45 mil, R$12,61, até 55.976, 16, aí você vai ter uma alíquota. Eu vou dar um exemplo prático também de outra situação que muitas vezes a pessoa diz que o outro ganha a mesma coisa. Veja bem, se um contribuinte ganhou
33.919,80. 33.919,80. Onde é que está a alíquota dele? 7,5. Se o outro ganhou e, por algum motivo, férias, alguma coisa, a renda dele aumentou só 1 centavo, 33.919,81. Para onde foi a alíquota dele? 15. Será que ele vai pagar imposto maior do que o outro por causa de 1 centavo? Claro que sim. Ele foi para outra faixa. E aí ele está pagando dobrado, ele está pagando o dobro. O outro pagou R$1.000, ele vai pagar 2. Entendeu? Então, é o que muitas vezes as pessoas dizem. Meu rendimento é quase igual ao do fulano, a diferença é R$10, é R$100. Aqui não tem diferença de 10 nem de 100. Aqui tem de apenas R$1. Vou aqui deixar aqui marcado. Ó. Aqui, daqui para aqui, tem diferença de 1 centavo. Já mudou, aqui é 7,5 e aqui é 15. Dobrou o imposto? Claro que sim. Então, se você tem diferença de R$100, de 200, de qualquer coisa desse tipo, acima de 1 centavo, seu imposto dobrou. Então, eu estou trazendo mais essa informação para você entender como é que nós não podemos dizer de pronto porque fulano ganha a mesma coisa que eu e ele paga menos imposto do que eu. A gente só tem quando a gente calcula, quando a gente vai para a tabela, quando a gente pega os seus rendimentos e vai lá para a tabela para calcular. Caso contrário, não é assim a mesma alíquota que eu fosse só pegar o seu rendimento e multiplicar. Além de eu multiplicar pela alíquota, além de mudar a alíquota, eu tenho aqui o quê? Parcelas a deduzir que não são simplesmente o dobro. Aqui, 7,5 para 15 é o dobro. Aqui, de 1.700 para 4.257 é o dobro? Não, é mais que o dobro. Então, é necessário calcular. Eu espero ter contribuído com essas informações para aquelas pessoas que têm dúvidas e que aqui eu possa ajudar a sanar essas dúvidas. Espero ter contribuído e aqui no canal nós temos contato e vocês podem entrarem em contato conosco através do nosso WhatsApp ou através do nosso Instagram no direct, ok? Então, muito obrigado mais uma vez e dúvidas podem nos encaminhar.